Pai, eu apresento a vida do seu filho aqui nesse lugar. Que nesse mesmo, Pai, momento de adoração, Ele trará a Tua palavra para nós essa noite. Eu apresento, Pai, o seu filho Victor aqui, Senhor, que estará trazendo a Tua palavra. Usa a vida dele, Senhor. Tome todos os seus sentidos, a sua mente, o seu coração, as suas cordas vocais, Pai. E que Ele diminua e que Tu apareça sobre a vida dele para nossas vidas, Senhor. E eu sei que o Senhor continuará fazendo coisas grandes até o final desse culto, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos sentem que o Espírito Santo está nessa casa? Diga glória a Deus. Eu sei que o nosso amigo Espírito Santo está presente pessoalmente nesse lugar. E é poderoso sentir Deus. Isso é privilégio de poucos. Então aproveita a oportunidade que Deus te deu nessa noite e se entrega totalmente sem reserva ao Espírito de Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8. Enquanto você procura, eu quero ser grato aos céus pela honra, o privilégio e a oportunidade que Deus me dá de retornar mais uma vez aqui nessa casa. Eu costumo dizer que tem pessoas que nós conhecemos e tem pessoas que Deus nos apresenta. E eu fui apresentado por Deus, pastor Jefferson, a pastora Daniele, e eu sou muito grato a Deus por servir neste altar. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela confiança, pela honra com o meu ministério e pelo carinho que me receberam. Eu vou embora para São Paulo, mas o meu coração fica aqui em Foz, nessa igreja, e vocês ficarão nos meus joelhos em oração, tá bom? Que Deus abençoe a cada um que coopera e que trabalha diretamente com a obra de Deus aqui nesse lugar. Amém? Alguém quer ouvir Deus falar aqui nessa noite? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, diz assim a palavra de Deus: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quantos foram glorificar a Deus por essa palavra? Só você que tem certeza que Deus está aqui nessa noite, olhe para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado e diga para ele, para ela assim: irmão, não, fala com voz de profeta, libere uma palavra de Deus para ele, diga assim: irmão, essa é a noite que o céu vai liberar um grande milagre para a sua vida. Se ele crer nisso, ele vai dar um glória ao tamanho da fé que ele tem no Senhor Jesus aí. Glória a Deus. Se assente aí adorando e glorificando a esse Deus que está vivo em nosso meio. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto extraordinário. Ele é um texto único e poderoso da palavra de Deus. Entre inúmeras curas e milagres que Jesus faz e que a sua palavra nos relata, esse milagre é um milagre diferenciado. Diferenciado porque ele não é como o milagre que Jesus faz na vida dos 10 leprosos. Esse milagre acontece na vida de um leproso. E o interessante é que esse leproso, ninguém sabe quem é ele. A gente leu alguns versículos aqui que conta a história de um leproso que estava ouvindo Jesus pregar, embaixo do monte, ouvindo a palavra, ouvindo a liberação de Jesus, e ninguém sabe quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele faz, quem é a sua família. A Bíblia não dá nome dele, porque normalmente quando a Bíblia conta algum milagre, deixa nome de alguém, a gente vai buscar, a gente vai atrás, a gente pesquisa de onde a pessoa veio, quem era ela, sua história, sua origem. Mas
esse milagre é um milagre diferente, porque a gente não sabe o nome do leproso, mas a gente entende a história e como a atitude de um homem que estava leproso na época de Cristo, a atitude dele fez com que ele entrasse para a história e passasse 2019 anos e a gente estivesse aqui hoje contando a história desse leproso. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava em cima do monte. Jesus estava pregando um dos seus maiores e melhores sermões. O sermão da bem-aventurança, o sermão que entra para a história, que todo mundo conhece. Um dos seus mais famosos, uma das suas pregações mais famosas e conhecidas. Jesus está em cima do monte pregando, e embaixo do monte está um homem que é leproso. E Jesus, toda vez que ele pregava, uma grande multidão se reunia. E multidão que andava com Jesus era multidão de verdade. Quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E olha que tem muito mais mulheres e crianças na terra do que homens. Era a multidão de verdade que acompanhava Jesus. Jesus foi um pregador revolucionário. Jesus tinha tanta graça e unção de Deus que nenhum pregador do mundo, nenhuma estrutura de ministério do mundo conseguirá fazer o que Jesus fez. Porque Jesus em 3 anos revolucionou toda a história da humanidade com o poder do Espírito Santo. Tem gente que pensa que Jesus fez o que fez porque ele era Deus. E diz, se eu fosse Deus eu também pregava. Se eu fosse Deus, eu também ministrava milagre. Se eu fosse Deus, eu também curava os enfermos. Se eu fosse Deus, eu também conseguiria resistir ao diabo. Só que não entende que Jesus, enquanto esteve na terra, quando ele encarna, quando o verbo, a palavra de Deus encarna, Deus, ele decide tomar a estrutura e a forma de um homem para saber o que é viver nessa terra. Tem gente que fala assim, Deus não me entende, Deus não me compreende, Deus não sabe o que eu passo. Sabe? Porque Deus, ele veio para saber o que é viver numa carne como essa. E Jesus não faz nada do que ele faz porque ele era Deus. Ele fez tudo o que ele fez porque ele era cheio da presença do Espírito Santo. É por isso que quando Jesus, ele vem à terra, ele abdica de toda a sua divindade. Ele deixa de ser Deus. Ele deixa a sua divindade de lado e toma a forma humana. Tanto é que tudo que ele faz, ele diz, eu faço isso porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi traído, humilhado, ele apanhou por causa de nós. E tudo isso em forma humana. Aí vem Jesus pregando e aonde ele passa uma grande multidão acompanha ele. E eu digo sempre, porque ele tinha o que ninguém tinha, pregava como ninguém pregava. Jesus tinha a unção, e a unção do Senhor, aonde ela chega, tudo que não presta vai embora. Onde ele chegava, os demônios não resistiam ao poder da sua presença. No dia em que ele foi em Gadara, o povo ficou com medo porque nunca tinha visto aquilo. Jesus é o primeiro profeta que expulsa demônios. Desde Moisés até Jesus, você vai ver profeta curando enfermos, você vai ver profeta fazendo sinais, abrindo o mar como Moisés. Você vai ver profetas fazendo chuva não descer como Elias. Você vai ver profeta fazendo fogo do céu descer como Elias também. Você vai ver profeta que depois de morto ressuscitou como Eliseu. Mas nenhum deles conseguiu e fez libertação de demônios. Jesus é o primeiro. Porque os demônios não resistem à unção que está sobre a vida de Jesus. Os demônios não suportam o poder da unção do Mestre Jesus. E aonde ele está, a glória dele, ele não divide com ninguém. Isso não é só com outro Deus, é também com as coisas malignas. Porque aonde ele está, não tem problema do inferno que resista. Aonde ele está, não tem enfermidade do inferno que suporte. Onde ele está, não tem adversidade, seta maligna que resista. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus, ele veio nessa casa. Ele está dizendo, qualquer problema que te perturba nessa noite, vai embora, porque a presença de Jesus está sobre esse lugar. Jesus estava em cima do monte, pregando a palavra, e uma grande multidão estava com ele. E é interessante porque a palavra de Jesus é poderosa. A palavra de Jesus tinha unção, e eu digo sempre, a unção de Deus é o que faz a diferença. O segredo de uma vida bem-sucedida espiritual não é influência, não é contato, não é muitos amigos, não é falar bem, não é diploma, não é isso, não. O segredo de uma vida bem-sucedida é ser cheio da unção e do poder de Deus. Porque a unção te leva onde os teus amigos não te levam.
A unção te leva onde conversar bem, falar bem não te leva. A unção leva onde o diploma não leva. Todo grande homem de Deus na Bíblia foi marcado por causa da unção. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite e dizer que Deus te marca com a unção dele. Não, alguém não pegou, você está no glória a Deus mais alto. Eu estou dizendo que nessa noite você sai daqui cheio da unção do Espírito Santo. Jesus tinha unção, tanta unção que ele prega, e toda vez que ele prega algo diferente acontece. Porque o povo naquela época estava acostumado a ver sacerdote pregando, escriba pregando, fariseu pregando. E a mensagem do escriba, do sacerdote, do fariseu era uma mensagem chata, que dava sono, enfado, canseira. Porque era uma mensagem hipócrita. Eles pregavam, mas não tinha poder de executar aquela palavra. Eles pregavam, mas só ficava na letra, no conteúdo, no conhecimento, no estudo que eles aprenderam. Todo judeu começava a estudar a partir dos 6 anos de idade. Com 12 anos eles já tinham decorado toda a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham conhecimento teórico, mas não produziam poder para quem ouvia. De repente vem Jesus pregando cheio de graça do Espírito. Jesus vem pregando com tanta graça que todo mundo que ouvia ficava maravilhado com aquela palavra. Palavra que produzia poder, palavra que produzia mudança de vida. Uma certa feita, um soldado foi prender a Jesus e parou só para ficar ouvindo. Que palavra era aquela? Que homem que prega com tanta graça que todo mundo para ouvir ele. Jesus está em cima do monte pregando a palavra. Jesus está cheio e revestido da unção de Deus. O povo está ouvindo. Os historiadores vão nos dizer que Jesus passou mais de 4 horas pregando para aquele povo, dizendo: bem-aventurado. É interessante que a mensagem que Jesus vem é uma mensagem humanamente ilógica, porque a mensagem que ele traz vai na contramão de tudo que o povo está acostumado a ouvir, de tudo que os religiosos falavam, de tudo que a sociedade pregava, de tudo que o povo dizia. A mensagem que Jesus traz é uma mensagem diferente, porque o povo estava acostumado a ouvir as coisas que são bom para o seu ego, para o seu eu. Mas a mensagem de Jesus, ela vem recheada da verdade, e a verdade ela não mata, a verdade ela dá vida. A verdade ela confronta. A verdade vai de encontro com a nossa carne, com o nosso eu, com o nosso querer, com as nossas vontades, com o nosso gênio, com o nosso jeito de ser. Eu já vi gente dizendo assim: ó, eu saí da igreja por causa da palavra. Mentira. Ninguém sai da casa de Deus por causa da palavra, porque a palavra de Deus não mata ninguém, a palavra de Deus dá vida. A palavra de Deus nos alimenta, nos revigora. A gente pode entrar aqui destruído, sem fé, sem esperança, sem razão, sem querer continuar, mas quando a gente escuta a palavra, o nosso espírito sai daqui renovado. Eu quero dizer que nessa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui, e não interessa a forma que você entrou aqui, você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Jesus está em cima do monte pregando mais de 4 horas, dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. O sermão da bem-aventurança. E a mensagem da bem-aventurança é na contramão. Por quê? Porque Jesus vem trazendo uma mensagem que vai confrontar o que o mundo prega. Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus não é como o reino dos homens. O reino do Pai não é como o reino da terra. Como funciona o reino celestial não é como funciona aqui embaixo. Porque o mundo prega assim: olha, o que fizerem para você, faça também. Não tenha dó de ninguém, piedade de ninguém. A lei dizia isso. Você não tem que ter dó de ninguém, piedade de ninguém. Você não tem que ser caridoso com ninguém. Aí vem Jesus pregando: ei, no reino de Deus é diferente. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles também alcançarão a misericórdia. Vem o mundo dizendo assim: olha, você não pode chorar, não. Você não pode demonstrar seus sentimentos, não. Você tem que ser uma capa. Você tem que ser forte, você tem que ser ríspido, você tem que ser duro, você tem que ser valente diante das pessoas. Aí Jesus vai dizer: não. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O mundo vem pregando e dizendo assim: ó, fica satisfeito com a vida que você está levando.
Você já galgou algumas posições? Não tenha fome por mais, não tenha sede por mais, não queira mais. Aí vem Jesus dizendo, não, no reino de Deus é diferente. Bem-aventurado os que têm fome e sede, porque eles serão saciados. Jesus está pregando o sermão da bem-aventurança, e o povo está ouvindo, e ela vem Jesus dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. O mundo vem e prega assim, ó, você não deve passar perseguição não, você não deve passar provação não, você não deve passar luta não. Aí vem Jesus dizendo, não, no reino de Deus é diferente. Bem-aventurado os que forem perseguidos por causa do meu nome, porque dos tais, esses aí verão a Deus. O mundo vem dizendo assim, ó, você tem que ser malicioso, você tem que ter a malandragem, a malícia do mundo, você tem que ser melindroso, você tem que ser águia, você tem que ser rápido, esperto, como o mundo é. Jesus está dizendo, não, no reino de Deus é diferente. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus está pregando e dizendo, bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Lá embaixo do monte está um homem leproso. A Bíblia não diz quem é ele, qual é o nome dele, se ele tem casa, se ele tem mãe, se ele tem esposa, se ele tem filho, não. Só diz que ele era leproso. O leproso está lá embaixo do monte. E eu não sei, mas vamos conjecturar aqui, que certo tempo aparece uma mancha nele. Quem sabe no rosto, quem sabe na mão, aparece uma mancha. Um dia talvez ele chega para sua esposa e diz, meu bem, apareceu uma mancha aqui. Quem sabe a sua esposa olha para ele e diz assim, olha, vai até o sacerdote. Porque naquele tempo quem diagnosticava uma doença ou não, era a pessoa do sacerdote. Aquele homem vai, e está tudo bem até então. Ele toma uma decisão e vai até a pessoa do sacerdote. Quando ele chega diante do sacerdote, o método que o sacerdote utilizava para identificar se alguém era leproso ou não, era pegar uma agulha e colocar sobre o ferimento. Quando o sacerdote colocava a agulha, se alguém sentisse dor, ele dizia, não, você não está leproso, é outro problema. Se o sacerdote pegasse a agulha, colocasse sobre o ferimento e a pessoa não sentisse nada, na hora o sacerdote identificava que aquela pessoa era leprosa. Porque um dos sinais da lepra é tirar a sensibilidade da pele. Leproso é insensível ao toque. Quando ele vai diante do sacerdote e se apresenta, o sacerdote pega uma agulha, coloca sobre o ferimento, ele não sente nada. O sacerdote olha para ele e diz assim, olha, você é um homem leproso. Deu diagnóstico de vida para ele. A partir daquele dia, a vida dele não é uma vida comum. A partir daquele dia, a vida dele não é uma vida normal. A partir daquele dia, a vida dele é totalmente mudada. Por quê? Porque se ele mora com seus pais, ele tem que sair da casa de seus pais. Se ele mora com sua esposa, se ele tem filhos, ele tem que deixar sua esposa e deixar seus filhos. A partir daquele dia, ele recebe um diagnóstico que não pode mais frequentar a cidade normalmente. Não pode comprar, não pode vender, não pode andar, não pode trabalhar. Quando o sacerdote olha para ele e diz uma palavra dura, você é leproso. A vida dele muda, porque a partir daquele dia perante a lei, ele tem que andar com uma roupa diferenciada, uma roupa escura. A partir daquele dia, ele tem que pegar os seus pertences e se mudar para um lugar chamado leprosário, que ficava atrás dos muros da cidade, onde só moravam pessoas leprosas ali. A partir daquele dia, se ele precisa ir no meio do povo, frequentar a cidade, andar no meio do povo, ele anda com um sino, uma sineta, chamado de matraca. Ele bate aquilo ali e sai gritando, leproso, leproso, leproso. E todo mundo que ouve sai correndo. Porque além da lepra ser contagiosa, o povo acreditava que um leproso era maldito. Teve civilizações que mataram leprosos queimados vivos por acreditar que aquilo era uma maldição hereditária. A vida dele é mudada. Ele não tem mais identidade. Tanto é que nem o escritor, nem Mateus dá nome para aquele homem. Quem é ele? É leproso. Perdeu identidade. Ele perdeu todo o respeito das pessoas. Ele agora tem um diagnóstico de vida. Você é leproso.
Ele tem uma sentença que foi colocada sobre a tua cabeça: tu é leproso. Ele estava lá no leprosário. E dentro do leprosário, o sonho das pessoas não era ter um bom veículo de locomoção dentro de Israel, não. Dentro do leprosário, o sonho daquelas pessoas não era ter dinheiro, trabalho, não. O sonho de um leproso era no outro dia poder acordar com o seu rosto inteiro, com o seu nariz no lugar, com sua carne normal. Porque a lepra do primeiro século não é como a hanseníase de hoje em dia, não. Era uma doença terrível, muito mais forte, que comia o corpo das pessoas vivas. O homem é leproso, ele está dentro do leprosário. Só que ele toma uma atitude que a maioria dos leprosos não tomaram. Ele toma uma atitude de sair do leprosário e ir em busca da presença de Jesus. Alguém está entendendo? Eu estou dizendo que aquele homem, ele toma uma atitude de sair do lugar onde era favorável para ele e ir em busca da presença do Mestre. E por mais que a situação seja difícil para a nossa vida, por mais que a sentença sobre a nossa vida liberada seja de catástrofe, toda vez que a gente se prontifica e diz: eu vou em busca da presença de Jesus, Jesus nunca despede a gente da mesma maneira. Todo mundo que decide em busca da presença de Jesus, ele tem a sua vida mudada, transformada. Ele diz: eu estou leproso, mas eu não sou leproso. O mundo está dizendo: não, você é leproso. Ele está dizendo: não, eu estou, mas não sou. Ele prova o que ele é. Por quê? Porque ele não fica onde ele está. Ele diz: eu vou em busca da presença de Jesus. Às vezes a vida libera sentença sobre nós. Às vezes as circunstâncias nos deixam com situações diferenciadas, que não é bom, não é agradável, não é legal de se ouvir. Mas o adorador, ele toma um posicionamento diferente. Ao invés de ficar aonde todo mundo está e dizer: não, eu nasci assim, eu vou ficar assim, eu vou morrer assim, tá assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, minha família inteira é assim. Adorador diz: não, se a maldição operou até aqui, eu tenho o poder de romper com a minha história e viver uma nova história. Se o diabo operou até aqui, a partir de agora eu tomo a decisão de ir em busca da presença de Jesus. Se teve problema na minha casa, na minha família, na minha história, na minha saúde, eu vou me posicionar e vou em busca da presença de Jesus. Alguém vem aqui em busca da presença do Mestre? Me dá um sinal. Ele vai, está embaixo do monte, e Jesus está pregando. Pregou. Acabou o culto, acabou a reunião, acabou a palavra. Lá vai Jesus descendo do monte. E Jesus prega. E prega com unção, com sabedoria e com graça. Porque Jesus não é como a religião. O religioso, ele tem uma mensagem. Toda religião no mundo tem uma mensagem. E por que o evangelho não é religião? O evangelho nunca foi e nunca será uma religião. O evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. E como você difere uma religião do evangelho? É simples. Toda religião tem uma mensagem. E mensagem humana não tem poder de mudar a vida de outro homem. Eu posso falar bem o tanto que eu for, eu posso te convencer o tanto que eu for, mas eu não tenho poder de te convencer. Se fosse assim, muitas mães não choravam por seus filhos que estão atrás das grades. Se fosse assim, muitas mães não choravam por seus filhos que são usuários de droga. Falta de palavra humana não foi. Falta de conselho não foi. Mas a palavra de um homem não tem poder de mudar a vida de outro. E na religião, toda corrente do mundo tem uma mensagem. Você chega em qualquer religião, eles têm uma mensagem para te informar. Eles te informam. E mensagem informa. E por que o evangelho é o poder de Deus? Porque a gente até tem uma mensagem, mas nós temos uma pessoa que faz essa mensagem real. Que enquanto eu estou pregando aqui, ele está te convencendo que essa palavra é verdade.
Enquanto eu estou pregando aqui, Ele está te convencendo que essa palavra é viva, que essa palavra tem sentido aplicável para algum lugar da tua história. O Evangelho é o poder de Deus, porque nós temos, além de uma mensagem, nós temos uma pessoa que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo apenas não informa, ele também transforma a vida de quem ouve essa palavra. É impossível alguém ter um encontro com a presença de Deus e continuar do mesmo jeito. Todo mundo que tem um encontro com a presença de Jesus, sua vida é totalmente transformada. Eu posso liberar uma palavra profética para a tua vida? Levante as tuas mãos para receber ela. Que Deus te trouxe nesse culto de quarta-feira para te dizer: hoje é noite de transformação. Você não veio aqui para me ouvir pregar, você não veio aqui para ver o pastor, você veio aqui para ter um encontro com a presença de Jesus. O Espírito Santo está sobre esse altar e Ele está te dizendo: hoje eu te transformo. Hoje essa palavra tem sentido. Hoje você sai da letra e começa a viver a realidade da palavra. Evangelho é poder de Deus para transformar quem ouve a palavra. É aquele que era e deixou de ser. É por isso que o mundo não entende. E o mundo olha e fala: mas peraí, como é que esse cara outro tempo era ladrão, outro tempo era usuário, outro tempo eu vivia aí fazendo a vontade do diabo, outro tempo eu vivia aí bebendo, e agora? Aí o mundo olha e diz assim: agora diz que é crente? Não diz não, é crente. Porque o mundo não tem poder de transformar como Jesus transforma. O mundo não tem técnica para mudar como Jesus muda. Todo mundo que passa pela presença dele é totalmente mudado. É aquele que era, deixou de ser. É aquele que mentia, deixou de mentir. É aquele que roubava, deixou de roubar. É aquele que pecava, deixou de pecar. Ei, o Evangelho é a transformação para aquele que crê. Se você crê no Evangelho, o Evangelho te transforma, o Evangelho te muda. O Evangelho tem esse poder de transformar. Jesus pregou a palavra do Evangelho, as boas novas. E se eu sou cheio do Evangelho, eu tenho algo de bom para oferecer para alguém. Porque o Evangelho nunca foi para matar, o Evangelho foi para dar vida. Todo mundo que é cheio da presença de Jesus, e tem pessoas que têm se esquecido do poder do Evangelho. Tem gente que você chega e conta um sonho para ele, um projeto para ele, fala alguma coisa para ele, a palavra que sai da boca dele mata teu sonho. Uma pessoa negativa, para baixo, só fala coisas para destruir, para acabar. O Evangelho é boas novas, não más novas, é boas novas. Se você tem a unção de Deus sobre a sua vida, não pode sair de sua boca palavras que não combinem com a sua unção. Se você tem o poder de Jesus sobre a tua vida, não tem como sair de sua boca palavras que não combinem com o Jesus que você serve. Você é um agente de boas novas aonde Deus te colocou. Você é um agente de boas novas aonde Deus te plantou. Você é um agente de boas novas onde você estiver. Por isso abre a tua boca e libere palavras de vida. Começa a dizer: vai dar certo, Deus vai abençoar, Deus é contigo, Deus vai na frente. Libera palavras de vida, porque você é cheio de Jesus. Jesus pregou, acabou o culto, acabou a reunião, acabou a palavra. Ele encerra e vai descer do monte. Lá embaixo está o homem, o leproso. Ele corre risco de vida, porque ele é leproso. Se alguém vê ele, identifica que ele é leproso, imediatamente começa a apedrejá-lo. Mas o foco dele não são as pessoas negativas, o foco dele é a presença de Jesus. E às vezes é necessário a gente correr alguns riscos em busca daquilo que a gente quer de Jesus. Porque você não nasceu para agradar homens, você nasceu para fazer a vontade de Deus. E tem gente que fica nesse muro de: eu agrado a Deus ou agrado aos homens? Eu faço aquilo que os homens querem ou eu faço a vontade de Deus? Eu busco a presença de Jesus. Enquanto você querer agradar os homens, você vai viver conforme o conceito dos homens. Só que Deus está dizendo para você nessa noite: é melhor você desagradar os homens e agradar a Deus, do que desagradar a Deus e agradar os homens. Se você faz a vontade de Deus, se você agrada a Deus, não importa quem você desagrade. Você nasceu para fazer a vontade de Deus, e é necessário às vezes alguém ficar incomodado com o nosso posicionamento. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar.
Às vezes alguém reclama e não concorda com o nosso posicionamento, porque o evangelho é isso, é eu me posicionar com aquilo que eu acredito. Eu acredito na presença de Jesus. Toda vez que eu me posiciono, alguém não vai gostar, alguém vai reclamar, alguém vai criticar, alguém não vai concordar, mas você se posiciona porque você sabe quem Jesus é. Foi o que o pastor disse aqui. Talvez alguém tenha um conceito sobre Jesus, não é firme porque conheceu apenas a teoria de que era ele, estudou, como estudou Alexandre o Grande, como estudou Galileu Galilei, como estudou outras pessoas. Mas você é diferente, você conhece quem Jesus é, e quem conhece quem Jesus é, adora e se posiciona, porque sabe quem morreu na cruz para te salvar. Ele está embaixo do monte, Jesus está descendo. Ele olha para Jesus e a primeira coisa que ele faz, ele não pede por milagre, ele não clama por cura. A primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele adorou. Antes de pedir, ele adora primeiro. Oh, glória a Deus. Se tem algo que move o céu, é uma verdadeira adoração. Se tem algo que não tem sentença negativa e que tem o poder de atrair a presença de Deus para a terra, é adoração. Porque adorador não adora pelo milagre, adora pela presença. Adorador não adora por aquilo que ele faz, adora por aquilo que ele é. Adorador não adora pelo produto que ele pode oferecer, mas adora porque ama a sua graça, a sua unção, e quer tocar nele como ninguém está tocando. Ele tem um segredo que muita gente desaprendeu, porque às vezes a gente passa a vida inteira cristã pedindo: Deus me dá, Deus me abençoa, Deus abre porta, Deus faz, Deus fala, Deus toca, Deus muda, Deus transforma, mas o céu nunca ouviu a tua adoração. E a única classe que Deus procura são de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade. Eu vou perguntar só uma vez e me responde só quem tem certeza. Cadê os verdadeiros adoradores que vieram nessa casa para chamar a atenção de Jesus? A única classe que ele procura. Deus não quer saber quem prega bem, quem canta bem, quem tem cargo, quem... Não, ele quer saber onde estão os verdadeiros adoradores. Porque a adoração, ela tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Toda vez que nós adoramos, nós estamos dizendo: Deus, a tua presença é bem-vinda aqui, a tua unção é bem-vinda aqui. Desde o Antigo Testamento, a adoração era sinal que Deus podia descer na terra. Deus, toda vez que olhava o altar, e o altar lá no tabernáculo estava aceso, ele dizia: eu posso descer, a minha presença é bem-vinda lá. Por isso que o turno dos sacerdotes se dividiam de 6 em 6 horas, porque eles preparavam madeira medida, tiravam a madeira que foi queimada, colocava, assoprava. É por isso que lá em Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque de vez em quando Deus decidia olhar do céu para a terra. Se o altar estivesse apagado, era sinal que Deus não era bem-vindo na terra. Por isso, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o altar tinha que estar aceso, porque Deus olhava e dizia: ei, a minha presença é bem-vinda na terra. É adorador, você é altar vivo de Deus, a sua boca é braseiro de Deus. Então abre ela e diz: Deus, o Senhor pode entrar na minha casa, o Senhor pode entrar na minha família, o Senhor pode entrar na minha história, o Senhor pode entrar na minha saúde. Deus, ele procura verdadeiros adoradores do Senhor. Ele adora. E quem adora é porque conhece a Deus. Quem adora é porque tem conceito firmado sobre quem Deus é. Quem adora é porque sabe quem morreu na cruz para te salvar. A adoração, ela só é emitida porque a gente sabe quem o Senhor é. Eu adoro aqui porque eu sei quem morreu na cruz para me salvar. Eu adoro aqui porque eu sei qual foi o Espírito Santo que me encontrou e colocou as verdades dele dentro do meu coração. Pode falar o que for, nenhuma outra verdade é mais real do que a verdade que ele apresentou a mim. Porque eu cresci na igreja, sim, os meus pais são pastores, ok, mas isso não me faz amigo do Espírito Santo. Eu só conheço a Deus de verdade quando eu me entrego a Ele.
Alguém pode ter crescido na igreja e nunca conheceu Deus de verdade. Conhece a liturgia, conhece a letra, conhece a palavra, conhece os hinos, mas não conhece a Deus. Só conhece a Deus quem é verdadeiro adorador, porque sabe quem foi aquele que derramou até a última gota de sangue para te salvar. E o mundo sempre vai querer calar o teu grito. O mundo sempre vai querer barrar a sua adoração, limitar o teu encontro com Jesus, porque ele está adorando a Deus. Ele tem um posicionamento. Alguém pode não gostar. Alguém pode dizer, um leproso adorando? Um leproso glorificando? Um leproso buscando a Deus? E assim, toda vez que a gente se posiciona, a gente sofre retaliação. Porque para o mundo, o bonito é fazer a vontade do diabo. Para o mundo, o bonito não era você estar aqui nessa noite. Para o mundo, o bonito não é os pastores desse ministério se dedicar ao altar, não. É viver a sua vida, viver seus negócios, viver seus sonhos, viver seu propósito. Para o mundo, um jovem pregador da palavra, para que isso? Para o mundo, o errado é certo e o certo é errado. O mundo prega isso, o mundo vive isso, o mundo libera isso. Só que adorador é diferente, ele se posiciona independente da opinião do mundo. Porque o mundo sempre vai dizer, essa palavra aí é antiga, essa palavra aí é retrógrada, essa palavra aí é preconceituosa. Não, essa palavra é uma palavra do céu. E o céu está acima da terra, e o céu que controla a terra. Tua vida não é controlada pela terra, tua vida é controlada pelo céu. Quem decide o que vai acontecer na tua história não são homens. Quem decide o que vai acontecer na tua história é Deus. Ele olha para Jesus e adora. Quando ele adora, ele sabe quem Jesus é. É por isso que ele abre a boca e diz assim, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Escute, ele não faz uma pergunta para Jesus dizendo, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar? Não, ele tem certeza do Deus a quem ele adora. Sabe o que falta em nós? Posicionamento. Posicionamento de dizer, eu acredito nessa palavra. Eu não vendo meus valores e eu não negocio os meus princípios. Eu sei a quem eu adoro. Ele diz, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu sei do poder que o Senhor tem. E tem gente que ora a Deus e a oração dele já é uma oração de dúvida. Ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor fala. Senhor, se for da tua vontade. Ah, pregador, mas espera aí, Jesus orou assim, dizendo para o Pai que se fosse da vontade dele. Não! Jesus nunca orou dizendo, Pai, se for da tua vontade. Jesus orou dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita diferente de se for. Se for é uma possibilidade. Quando eu digo seja feito, eu digo, Senhor, eu já sei o que tu fez no céu, então a minha adoração vai manifestar isso na terra. Eu já sei o que o Senhor liberou, então eu, através da minha adoração, vou fazer acontecer. Levante a mão direita ao céu para receber essa palavra que Deus está dizendo para você. A tua adoração vai liberar milagre. O teu grito vai liberar milagre. O teu posicionamento vai liberar milagre. Para de acreditar que milagre é coisa do passado, que Deus não fala mais, que Deus não age mais, que Deus não muda a vida mais. Tu conhece quem é Jesus, tu conhece quem te salvou. Então diz Deus, através da minha vida, seja feita a tua vontade na minha casa, seja feita a tua vontade na minha família, seja feita a tua vontade no meu ministério, seja feita a tua vontade em mim, através da minha adoração. Jesus olhou para ele e disse, quero ser limpo. E a Bíblia diz que Jesus toca nele. Quando Jesus toca, ele não sente nada, porque ele é leproso. E leproso não tem sensibilidade. Sabe qual é o pior tipo de gente para se lidar dentro da igreja? São leprosos espirituais. Pessoas insensíveis ao toque do Espírito Santo. Pessoas que num culto como esse, que Deus está aqui desde o início, tem dificuldade de sentir Deus. Tem dificuldade de ser vulnerável à vontade de Deus. Tem dificuldade de ouvir a voz da liderança, de ser tocado. São leprosos. Carregam uma lepra espiritual que não sente nada. Só que lepra só resiste até a presença de Jesus chegar.
Alguém não pegou? Eu estou dizendo que toda lepra ela só resiste até Jesus tocar. Todo lugar que Jesus toca, toda lepra cai por terra. Toda lepra vai embora. Levante a mão direita para receber essa palavra. Que Deus está dizendo, não interessa se chegou alguém leproso aqui, carregando a insensibilidade espiritual. Deus está dizendo para você, essa é a noite que Ele te toca. Do alto da cabeça até a planta dos pés, Ele te tocará. E está dizendo, quem não sentia vai voltar a sentir. Quem não ouvia Deus vai voltar a ouvir. Quem não falava mais em línguas vai voltar a falar. Jesus chegou para te tocar. Então deixa Ele te tocar. Onde tem alguém que quer sentir o toque do mestre, fica de pé adorando esse Deus aí. Não, calado não, em silêncio não. Fica de pé adorando a Ele, clamando a Ele, buscando a Ele. Existe uma presença extraordinária de Deus sobre nós. Se posicione, Deus, eu tenho certeza do teu poder. Eu tenho certeza da tua palavra, eu tenho certeza da tua verdade. Eu tenho certeza do que o céu prega e libera sobre a minha vida. Eu não sou o resultado do que o mundo quer que eu seja, não. Eu não sou resultado do que as pessoas querem que eu seja, não. Eu sou resultado daquilo que Deus quer que eu seja. Eu sigo não os conceitos humanos. Eu não vim à terra para agradar os homens, eu vim à terra para fazer a vontade de Deus. Você não está na terra para fazer a tua vontade, tu está aqui para fazer a vontade de Deus. Jesus toca e diz, ser limpo. E na hora que Jesus toca, não tem lepra do inferno que resista. Quando Ele toca, a lepra cai por terra. E Jesus pega ele e diz, olha, você não vai dizer para ninguém, mas você vai lá, diante do sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho pela tua cura. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha, quem te justifica não são homens. Quem te justifica não é nem você mesmo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Eu vou permitir você voltar em muitos lugares que um dia você passou. Eu vou permitir você encontrar muitas pessoas que um dia você encontrou. Eu vou permitir você voltar em muitos lugares que um dia você frequentou. Por quê? Porque te viram um dia leproso, sem Jesus. Te viram um dia insensível, sem Jesus. Talvez te viram na pior situação antes de Jesus te tocar. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te tocar. E Ele está dizendo, se prepara, porque eu vou permitir você voltar em muitos lugares. Oh glória! Eu vou permitir você voltar em muitos lugares, só que você não volta lá do mesmo jeito. Você volta lá mudado. Você volta lá transformado. Você volta lá diferente. Vai lá! Deus está dizendo, eu vou permitir você voltar em muitos lugares e não precisa você se justificar. Dizendo, olha aí o que Deus me deu, olha o que Deus me abençoou, olha o que Deus prosperou, olha a minha casa, olha meu carro, olha a minha saúde, olha a minha conta. Não! Deus está dizendo, o milagre que eu vou fazer na tua vida, recebe essa palavra que é profética. O milagre que eu vou fazer na tua história vai ser tão grande, tão grande, tão grande. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. Ele está dizendo, o milagre que eu vou fazer na tua vida vai ser tão grande que o próprio milagre vai ser canal por onde eu vou divulgar o que eu vou fazer na tua vida. Tu passou um dia sem Jesus, leproso e parado. Tu vai voltar lá limpo, purificado, com a cabeça erguida e dizendo, quem me tocou foi Jesus. Quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem eu adorei foi aquele que estava em cima do monte pregando a palavra. Jesus em cima do monte está pregando, e lá tem uma multidão de pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Agora me digam um milagre que aconteceu em cima do monte. Me mostra um paralítico andando, um cego enxergando, um morto ressuscitando. Nada! Não teve milagre em cima do monte. E eu disse, Deus, como é que o Senhor é o mesmo Deus em cima, é o mesmo Deus embaixo? Ele acabou de pregar e desceu, por que não tem milagre lá? Porque tinha
Uma multidão de pessoas. E por que não acontece milagre? Porque o segredo de Deus não é ouvir apenas a palavra. Aí eu vou na igreja, eu escuto a palavra, está tudo ok. Não. Ouvir a palavra, todo mundo ouve. 24 horas por dia tem gente pregando. No rádio, na TV, na internet. Tem pregação todo instante. Ouvir a palavra, tem gente que entra na igreja e ouve a palavra. Mas ouvir a palavra não garante mudança de vida. O que vai fazer a diferença na tua vida é a atitude que você vai tomar mediante a palavra que está sendo pregada. É quando você diz: Deus, eu tomo posse, eu acredito, eu vou mudar. Em cima do monte tinha um monte de gente sem atitude, parado, que estava só ouvindo. Mas embaixo do monte, ele não estava no culto, mas ouviu a palavra. E toda vez que alguém ouve a palavra e toma um posicionamento, Deus diz: tu se posicionou, então milagre começa a acontecer na tua vida. Eu tomo atitude mediante a palavra que está sendo pregada. Eu não sou ouvinte, eu sou praticante dessa palavra. Eu não sou ouvinte, eu sou um executador dessa palavra. Eu apenas não escuto, mas eu coloco em prática toda a palavra que Jesus me direcionou. Onde estão os praticantes da palavra de Deus aqui? Onde estão aqueles que vão tomar atitude mediante o que Deus está fazendo aqui? Ele está dizendo: para apenas de ouvir, não colocar em prática. A palavra, ela tem poder quando eu executo ela. Levante as tuas mãos aos céus, feche os teus olhos. Oh, Espírito de Deus. Isso, feche os teus olhos. Coloque o teu pensamento no ponto mais alto do mundo, que é nos pés de Jesus. Comece a clamar a Deus agora. Não pedir, não, mas comece a adorar com toda a tua alma. Comece a adorar como você nunca adorou, a gritar como você nunca gritou. Isso, clame. O Espírito de Deus está sobre nós. Jesus está liberando palavras ao teu respeito. Toma posse dela. Isso, se posiciona. Diga a Deus: eu quero mudar, eu quero a tua graça, eu quero o teu toque. Tira a insensibilidade de mim, tira a doença de mim, tira a lepra de mim, tira a incapacidade de mim, tira a crença limitante de mim, tira isso que me impede de avançar, de crescer, de prosperar. Eu resolvi ser diferente, eu não quero ser um qualquer, eu quero ser um adorador da tua presença. Existe uma unção de Deus que desce sobre esse altar. Levante a mão e recebe. Recebe, 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 recebe. Jesus chegou aqui, então deixa Ele te tocar. Se Ele é bem-vindo na tua vida, dê um sinal aí. Se Ele pode entrar, grite, pula, chora. A palavra tem o poder de dar vida a quem ouve ela. Digno de louvor.